nunca falla. ZR Automóveis, Swag Style, Sorveteria 3D, Samucar, RM Cell, Pedralto, Criarte, Cientista Eletrônico, Anderson Fornecimento de Legumes, BGL Solar, Ateliê Bolos da Cris. Se você deseja maiores informações, acesse as nossas redes sociais. O Videira News fica por aqui. Tenham uma ótima palavra. Deus nunca falla. Você anotou aí? Isaías 45, verso 3. Diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Você pode falar amém por essa palavra? Olha, isso aqui é uma promessa poderosa para as nossas vidas. Ó, dar-te-ei os tesouros escondidos. Quantos aqui querem tesouros escondidos? Amém, eu quero. E as riquezas encobertas, quantos querem? Aleluia, tem gente que não quer. Amém, eu quero, eu recebo. Para que o Senhor fala isso? Para que saibais que eu sou o Senhor. Ei, querido, até quando você é abençoado, o Senhor se revela a você, para você saber que Ele é Deus na sua vida. E Ele fala: para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Estenda sua mão para cá. Ora pela minha vida agora em nome de Jesus. Isso, comece a orar pela minha vida agora. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu recebo, Deus, a oração da tua igreja. Sim, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida, Pai, para ministrar o coração da tua igreja, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Olha para cá, querido. Diferentemente desses automóveis comuns, né? Vamos dizer, os carros populares, carro comum, a força, aonde a força do motor é transferida apenas por duas rodas, né? Geralmente um carro comum, a tração dele é apenas em duas rodas. A força do motor é concentrada apenas em duas rodas. Agora, um carro que é 4x4, todas essas rodas, né, na verdade as quatro rodas do carro estão conectadas diretamente aonde a força do motor é aplicada nas quatro rodas ao mesmo tempo. Os carros mais caros, né, esse carro mais sofisticado, eles têm essa função. Geralmente são carros grandes, né, picapes, enfim, carros de trilha. A força é aplicada nas quatro rodas desse carro. Então, geralmente quem tem um carro desse, ele tem uma facilidade em andar tanto em terrenos regulares, né, pistas lisas, ou também em terrenos que sejam irregulares, buraquentos, né, onde tem poças, charcos, enfim. Um camarada que tem um carro simples, ele não consegue andar em qualquer lugar, em qualquer terreno. Agora, um camarada que ele tem um carro que tem tração nas quatro rodas, ele pode andar em qualquer terreno, estradas irregulares, barrentas,
que isso não vai fazer diferença para ele. Por quê? Porque ele é preparado para aquilo ali. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? Você conhece, você, né, sabe disso. Agora, no que tange a prosperidade, presta atenção, querido. Muitas pessoas, eles até conseguem ir bem em algumas situações, geralmente em situações de normalidade, né? Em situações onde o caminho não tem dificuldade nenhuma. Mas quando chega em tempos difíceis, tempos em que os desafios aparecem, nós precisamos da prosperidade 4x4. Amém, meus irmãos? É aquela prosperidade que faz você andar em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de dificuldade. Na verdade, o desejo do Senhor é que seus filhos experimentem ao longo da sua vida todos os níveis de prosperidade que existe nele. Amém ou não, meus irmãos? O que acontece, querido, é que por falta de revelação, muitos deixam de desfrutar dessa prosperidade que o Senhor tem para cada um de nós. Você vai entender isso claramente quando eu terminar de pregar essa palavra. Você vai entender o que eu estou falando. É muito comum as pessoas se contentarem com certos tipos de prosperidade ou tipo de bênção, de favor na sua vida. Eu estou falando para você, querido, o desejo do Senhor é que você experimente ao longo da sua vida, em todas as áreas da sua vida, a prosperidade que Ele tem para mim e para você. Amém ou não, meus irmãos? Então hoje o Senhor Ele quer nos abrir os olhos e nos fazer entender que diante de nós ainda existem tesouros escondidos e riquezas encobertas que só podemos acessar pela fé. Pergunta ao irmão que está do seu lado se você tem fé para acessar essas riquezas. Tem mesmo? Você tem fé que existem tesouros escondidos? Riquezas encobertas? Na verdade, são coisas que estão à nossa disposição, estão acessíveis a nós, mas por falta de fé, a gente não tem acesso. Eu quero falar com você nessa noite sobre 4 aspectos sobre a prosperidade. 4 aspectos daquilo que Deus tem para que a gente possa ser abençoado aqui na terra. Quantos querem saber isso? Aleluia. Primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você nessa noite, fala assim, é que a prosperidade, existem 4 tipos de prosperidade. Fala assim, existem 4 tipos de prosperidade. Olha para cá, o termo prosperidade, entenda bem, ela vem da palavra, como é que fala, meu Deus, é ruim de você falar isso aqui, Ticiliar. Tá aí, Gustavo? Não, né? Ticiliar, que na verdade é o mesmo de prosperidade de Yahvé, Jeová, né? O nome impronunciável de Deus, que na verdade não tem nem como. Se a gente fosse pronunciar o nome de Deus, não teria uma pronúncia adequada, audível, que desse para a gente compreender o nome de Deus, que na verdade é YHWH. Não tem nem como a gente ler isso, mas na verdade a prosperidade vem desse termo, que é a prosperidade de Yahvé, Jeová, que é o nome aproximado que nós encontramos para o nome de Deus. E você sabe que esse termo, ele aparece na Bíblia apenas no Antigo Testamento, apenas lá no Velho Testamento. Agora, o outro termo semelhante é abençoado, ou abençoar, serve também para prosperidade. Então prosperidade não é ganhar dinheiro como muitas pessoas pensam.
Prosperidade é você ser abençoado com a bênção de Deus, de Yahvé, de Jeová. Amém ou não, meus irmãos? E esse termo abençoar, abençoado, ele aparece na Bíblia tanto no Velho Testamento quanto no Novo. De Gênesis a Apocalipse, esse termo ele aparece. Então, eu quero compartilhar com você sobre, nesse sentido, é que existem 4 tipos de riquezas na Bíblia que fazem parte desse pacote da prosperidade de Deus para os seus filhos. Eu quero falar sobre esses tipos da riqueza de Yahvé. Amém ou não, meus irmãos? Eu falei que essas riquezas, elas são preparadas, estão dispostas para nós. Amém ou não? Quantos querem saber? Quantos querem saber quantos tipos de prosperidade de Deus existe para nós? Então, como eu falei para você, existem 4. O primeiro tipo de riqueza na Bíblia, que faz parte do pacote da prosperidade de Deus para os seus filhos, é Kessif. Fala assim, Kessif, que é igual a dinheiro. Essa palavra é em hebraico. É por isso que muitas vezes as pessoas olham para você e falam assim: você está com Kessif, né? Olha assim para aquele irmão, esse irmão aí está cheio de Kessif no banco. Já ouviu? Quantos ouviu essa expressão? Kessif é dinheiro, por isso que a gente fala: você está cheio de Kessif no bolso. Sim ou não? Vê se tem alguém do seu lado que está cheio de Kessif. Aleluia. Kessif, dinheiro. Preste atenção, querido. Esse aqui é o primeiro nível da prosperidade de Deus para a nossa vida. Eu estou falando para você que esse aqui é o nível mais baixo, é o nível mais raso, para quem tem desfrutado da prosperidade de Deus. Ah, pastor, por quê? Olha para cá, querido. Ainda que você tenha, sei lá, 50 milhões, 100 milhões na sua conta, ainda que você tenha uma Land Rover na sua garagem, ainda que você tenha um jatinho particular lá à tua disposição, querido, ainda assim você se encontra no nível mais baixo de prosperidade. Sabia disso? O problema é que as pessoas acham que quanto mais dinheiro você tem, mais próspero você é, quando na verdade não é assim. Ter dinheiro é bom, sim ou não, meus irmãos? É bom, mas nós como filhos de Deus, nós como filhos amados do Pai, herdeiros em Cristo, filhos de Abraão, nós precisamos entender que esse nível, ainda que você tenha tudo isso, e eu profetizo na tua vida que você receba, que você cresça, que você ganhe muito dinheiro, você precisa entender que esse nível é o nível mais raso da prosperidade. Amém ou não, meus irmãos? Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele fala assim, a partir do verso, capítulo 12, a partir do verso 16, você conhece bem essa passagem, e ele fala assim: eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava ele consigo mesmo, ele estava pensando consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a quem, meus irmãos? A minha alma. Ele fala assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. O que ele está falando para a alma? Meu irmão, vai curtir a vida, você tem muita coisa, você é próspero, você tem muito para desfrutar. Mas a palavra continua dizendo assim no verso 20: mas Deus lhe disse, o que Deus falou? Louco, esta noite te pedirão quem? A tua alma. A alma para quem ele estava falando que tinha todas essas coisas. Ei, alma, eu tenho isso, tenho aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será?
Então perceba que é um nível muito raso. Observe aqui que esse homem, ele tinha muita coisa, ele tinha muitos bens, mas a Bíblia diz que ele não passava de um louco. Preste atenção, querido. Por que Deus ali fala para ele que ele é louco? Porque a sua vida estava baseada somente numa riqueza temporária, não numa riqueza eterna. Estava baseada numa riqueza em que não agregava um valor eterno, e sim valores passageiros. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a Bíblia fala, esse camarada que tem esse coração, além dele estar no nível raso, ele é louco. Por quê? Porque ele está pensando em alimentar os desejos da sua alma. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Segunda palavra, a primeira palavra é Cassif, né? Da onde vem a palavra cacife. A segunda palavra é Zehut, que significa honra ou mérito. Você sabe? O homem mais sábio que existiu, ele declarou que um bom nome vale mais do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que o ouro e a prata. Provérbios 22 fala isso. Preste atenção, querido. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir passear, viajar, ir para outra cidade, ir para outro país, sei lá, curtir praia, curtir, sei lá, viajar, curtir a vida, né? Curtir umas férias, enfim. E você chegando lá nesse lugar, você ser recebido tanto por amigos ou por parentes que facilitaram a sua vida naquele lugar. Quantos já passaram por essa experiência? É bom, não é bom? Você ir viajar, chega lá, tem alguém para receber você, alguém que cuida de você, alguém que se preocupa com você. Eu acho muito legal lá em Goiânia, que assim, nesse quesito eles são 10 mesmo, eles são muito receptivos, e eles chegam até a constranger você, de se oferecer para te ajudar, oferece casa, oferece carro, quer te levar no aeroporto, que faz tudo com você. É bom demais ser recebido assim, irmão, por amigos, sabe? Você chegar, você sei lá, tá em algum lugar e você ser convidado para almoçar na casa de alguém, ser recebido com honra, isso é bom demais, por pessoas que te admiram, por pessoas que gostam de você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos já passaram por essa experiência? Irmão, às vezes até um atendimento de telefone faz com que você se sinta honrado, da maneira que você é atendido, né? Da maneira que a sua ligação é recebida. Preste atenção, querido, isso é muito precioso para nós. Provérbios 22 está falando que isso é melhor, ser estimado, ser honrado, é melhor do que o ouro e a prata. Então olha para cá, quando você tem um bom nome, ou seja, quando você desfruta de honra entre homens, isso também a palavra fala que é um tipo de riqueza, que muitas das vezes vale mais do que até dinheiro. Quantos concordam comigo? Sabe por quê? Eu posso exemplificar para você. Por exemplo, eu poderia chegar cheio de dinheiro lá em Goiânia, ir para o hotel mais caro, eu ir lá pegar um táxi, um Uber, ir lá para lá, passar lá, a minha diária sozinho, ir embora sozinho, não ter experiência nenhuma. Você está entendendo? Ou poderia chegar sem nada e ser recebido por alguém. Oh, não, pastor, seja bem-vindo. Não, vamos lá, quer meu carro, que não sei. Olha a diferença. A palavra fala que é muito mais precioso isso. Na verdade, quando isso acontece, é porque o camarada, ele tem o dinheiro, ele está nesse nível, mas não desfruta. Porque tem muita gente que tem recurso, mas não é próspero. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? Então olha para cá, quando você tem um bom nome, quando você desfruta de honra entre homens, isso vale mais do que muito dinheiro, até que você tenha dinheiro. Não sou eu que estou falando, a palavra de Deus está falando. Eu já falei, existem pessoas que até têm dinheiro, mas eles, sabe, por ter dinheiro, ele se afasta de você. Muitas das vezes ele até deseja o teu mal, ele conspira contra você.
E geralmente esse tipo de pessoa, ele é desprovido de amizades verdadeiras. Pode ver, o camarada sempre vai ficar sozinho, sempre está sozinho, destacado, porque ele não tem amigos. Quantos conhecem alguém assim? Conheço. Olha para cá, se a gente for olhar na Bíblia, Abraão era alguém que tinha riqueza e bens. Abraão foi um dos homens mais ricos da terra. Mas a palavra fala que Abraão ele também usufruía de riqueza e do bom nome. Como assim, pastor? Gênesis capítulo 23, a partir do verso 13, ele fala assim: e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, o que é isso? Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Isso aqui foi no momento que Sara havia morrido. Abraão ele estava nas terras, eu não lembro das terras onde ele estava agora, e ele fala: Efrom, eu quero comprar um terreno que tem umas cavernas assim, que eu quero enterrar minha esposa. Minha esposa morreu, eu quero enterrar. Se você for ler na história, ele fala na presença de todo mundo. Aí esse camarada aqui, Efrom, ele fala na presença de todos também: não, meu senhor, eu vou te dar, eu quero te dar essas terras, vai lá, pode sepultar tua esposa lá, e essa terra vai ser sua. Mas aí Abraão insiste, não, coloca o preço que eu quero pagar, eu não quero. Então perceba que havia ali uma briga, se pagava ou se não pagava. A gente vê muito isso, né? Quando a gente vai lanchar, quando a gente, né, vai jantar, e aí um quer honrar alguém: não, deixa que eu pago. Na verdade, esse é um dos motivos que às vezes eu fico constrangido até de aceitar um convite de alguém. Eu sou igual a Abraão aqui nesse caso, mais ou menos assim. Última vez eu estava lanchando, foi com o Alex, né, Alex? E aí a gente ficou nessa briga. Ele puxa o cartão, ele puxa o meu: deixa que eu pago, não sei o quê. Aí entrou uma pastora no meio que conheceu e lembrou dele lá da loja. Aí lá, não sei o que, veio falar não sei o que, aí tava: deixa que eu pago. A mulher entrou no nosso meio assim: tá, o pastor não paga, pastor não paga, pode ficar em paz. Aí virou para a turma dela assim: eu não vou pagar a minha conta, hein? Eu falei: meu Deus do céu, é mais ou menos o que aconteceu aqui. Mas por que isso acontece? É uma maneira de honrar, sim ou não? É uma maneira de honrar. E a palavra fala que isso aqui vale mais do que muito dinheiro. Entende? Porque às vezes, irmão, você é próspero em certos níveis e você não sabe. Você pensa que não é porque acha que você não tem uma conta gorda, porque você não tem um carro ainda, porque você não foi promovido, porque o seu negócio está crescendo, o seu negócio está começando ainda, e aí você acha que você não é próspero. Você está entendendo? Eu quero te mostrar que existem outras coisas práticas que a gente vive e a gente despreza por não ter revelação. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Então, a segunda palavra é exatamente essa. Qual é a palavra mesmo que eu falei? Zerut, honra ou mérito. Fala assim: honra ou mérito. Isso aqui também é um nível de prosperidade. É um tipo de prosperidade, na verdade. Qual é outro tipo de prosperidade? A palavra hebraica secula, que significa tesouro ou crédito. Olha o que Jesus fala. Jesus disse assim: não ajuntei secula na terra, mas ajuntei secula nos céus. Pois é bom ter crédito com o homem, todavia é melhor ter crédito com Deus. É isso que o Senhor está falando. Acho que foi esse texto aqui que o João citou, Mateus 6, verso 19. O que ele fala? O que Jesus fala? Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem as consomem, e onde o ladrão minam e roubam.
Mas ajuntai para vós tesouro no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Isso aqui é poderoso demais. Por quê? Porque há muitas pessoas, irmãos, eu conheço várias pessoas que gastaram a vida inteira trabalhando, gastaram toda a sua saúde para adquirir riqueza. Quando chegou no fim da sua vida, não conseguiu ajuntar nada para a eternidade, nada. Entende, querido? Jesus disse que é melhor ter crédito com Deus, ou seja, à medida que vivemos a nossa vida aqui na terra, com o coração nos céus, não somente o Senhor cuidará do nosso futuro, como também nós teremos uma eternidade garantida. Vê se isso não é bênção, irmão. O que ele está falando? Filho, cuida das minhas coisas da terra, que eu cuido de você. Com isso, você está garantindo a sua eternidade. O que ele está falando? É de você dar prioridades. Prioridade às coisas dos céus, valorizar mais as coisas de Deus, valorizar mais as coisas dos céus e não da terra. Não que você não tenha valorizar, mas que você tenha que priorizar aquilo que Deus prioriza. Eu falei na semana passada, amar as coisas que Deus ama. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando, querido? Então a palavra, o terceiro tipo de prosperidade é secula, ou seja, quem lembra? Tesouro ou crédito? Quantos querem isso? Engraçado, pouca gente quer, né? Amém. Quarto tipo de prosperidade, fala assim, lisma. Fala, lisma. Esse é o quarto tipo de prosperidade que Deus tem para nós. Essa palavra, ela quer dizer valor. Essa palavra em hebraico tem um sentido de valor. Isso aqui é o auge da prosperidade de Deus. Por quê? Porque não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Você quer entender o que eu estou falando? Por quanto você venderia os seus olhos, por exemplo? Quem é que tem olho azul? Wesley, por quanto você venderia os seus olhos? Ih, rapaz, aí agora ficou. Bem, quem quiser comprar os olhos do Ed, só arrumar $500 milhão. Eu não venderia os meus, porque não tem valor. Aliás, não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Qual é o valor? Porque se eu não tiver os meus olhos, eu não vou poder enxergar, sim ou não? Então tem valor, mas não tem preço. Você sabe, irmãos, que existem coisas que nós podemos negociar, porém existem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, a sua posição diante de Deus é inegociável. As promessas que Deus tem para a sua vida são inegociáveis. Portanto, querido, não negocie aquilo que Deus confiou a você. Não deposite a unção que Deus confiou a você. Por quê? Porque não como é que fala? Não tem preço, mas tem valor. Entende o que eu estou falando? Eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei daquela campanha da Credit Card. Quantos lembram? Da campanha da Credit Card. Ela fala, ela passa uma cena, isso, com cartão Mastercard, R$100. Não sei o que, com cartão R$200. Não sei o que. Passar no concurso público não tem preço. Já viu isso? Quantos lembram? Uma sacada fera da Credit Card. Mas você sabe que no mundo espiritual isso é o contrário. No mundo espiritual nós podemos desfrutar tudo isso que tem preço, mas aquilo que tem valor, só com o sangue de Jesus. Porque acreditar, como é que ela falava mesmo? Ela falava assim,
para todas essas coisas existe, para todas essas coisas não tem preço, para todas as outras existe um Mastercard, não é isso? No nosso caso aqui é totalmente ao contrário. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olha para cá, querido. Olha para cá. É por isso que quando você não tem revelação, é por isso que com o seu emprego você não consegue, como é que eu posso dizer? Você não consegue pagar as suas contas e realizar tudo que você deseja. Sabe por quê? Porque Deus não te dá um emprego só para você pagar conta. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? O emprego que Deus te deu, a porta que Ele abriu, não é simplesmente para você suprir as suas necessidades. Sabe por quê? Porque o seu emprego é um campo missionário, você foi plantado ali. Então, todo o sucesso que nós temos, seja lá onde nós estivermos, é para nós influenciarmos o reino. Nós somos influência do reino de Deus. Nós fomos criados para influenciar, para impactar as pessoas com a nossa vida. Entende ou não, meus irmãos? Então, são 4 níveis, na verdade 4 tipos de prosperidade. A primeira é Kessif, né? Que é dinheiro, cacife. A segunda é Zerut, que é a honra ou mérito. A terceira, o terceiro tipo é Secula, que é tesouro ou crédito. E o último, Lismá, que significa valor. Posso fazer uma pergunta de pastor para você? Posso ou não? Sim ou não? Qual dessas 4 você acha que é mais importante para você? Qual que você acha que é mais importante? A, B, vamos lá, um teste de, como é que fala? Vestibular. Enem do céu. A, vamos lá. A, cacife, dinheiro. B, Zerut, honra ou mérito. C, secula, tesouro ou crédito. Lismá, valor. Ou é todas as alternativas acima. Aí ficou fácil, né? Você acha mesmo que é? Todas acima? Na verdade é isso, irmãos. Todas elas são importantes. Por quê, pastor? Porque na vida você precisa de dinheiro, sim ou não? Quantos precisam de dinheiro aí? Tem gente que não precisa. Se você não estiver precisando, pode mandar para mim que eu aceito. Todo mundo precisa de dinheiro, sim ou não? Mas você só ter dinheiro, você se torna muito pobre. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está no nível muito raso. Agora, você também precisa ter um bom nome, sim ou não? Quantos se preocupa com o seu nome? Na semana passada eu falei do testemunho, da gente se preocupar com o nome de Deus. Mas quantos aqui se preocupam em ter um bom nome? Porque também é bíblico, você também tem que ter um bom nome, sim ou não? É bom nós termos um bom nome, ser falado, né? Ser bem conhecido. Por exemplo, um traficante, se você for olhar um cara desse aí top, né? Na top que eu falo, soa mal esse top, né? Fala para o irmão celular assim: não existe traficante top. Caramba, pegou mal. Vamos falar, um traficante conhecido, vamos dizer, né? Conhecido. O cara movimenta muito dinheiro, mas o cara não tem liberdade nenhuma. O cara não pode sair, não pode viajar, não pode fazer nada. Ele não pode ter uma vida livre, né? Ele não pode viver livremente, porque aonde ele vai, ele está ali, ó. Opa, por quê? Porque ele é conhecido como um traficante. Sim ou não, meus irmãos? Então, outra coisa que você precisa ter crédito. Quem aqui quer ter crédito? Aleluia. Quem aqui precisa de um cartão? Ué, não estou te entendendo. Você quer ter crédito?
A palavra fala que ter crédito com homens é bom, você precisa ter um cartão, mas é muito mais importante você ter crédito com... É isso que eu estou falando, tá, irmãos? Crédito com Deus, todos nós precisamos. Se crédito com homens é bom, imagine então crédito com Deus. Fala para quem está do lado assim, você tem crédito com Deus. Fala assim, por meio do nosso Senhor Jesus. Fala, o seu cartão é o sangue do Cordeiro, aleluia. Amém, irmãos? Quem precisa de valor aqui? Valor, estimação, valor. Querido, olha para cá, há uma infinidade de coisas na nossa vida que vale muito, muita coisa, vale muito, mas você quer saber de uma outra coisa? Elas não estão à venda, sabe por quê? Porque não tem preço. Aquilo que Deus coloca na minha mão e na sua mão, são coisas que são inegociáveis. Fala para quem está do seu lado assim, não negocie aquilo que Deus colocou na sua mão. Fala assim, não negocie a unção que Deus te deu. Fala, isso também é prosperidade. Amém, meus irmãos? Então são tipos diferentes de riqueza que nós precisamos na nossa vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então você precisa entender que não basta você ter dinheiro para você dizer que você é próspero. Existem pelo menos umas 3 coisas além do dinheiro que você precisa saber. Amém ou não, meus irmãos? Qual é o segundo aspecto da prosperidade? Fala assim, a prosperidade tem 4 tipos, mas também tem, fala assim, mas também tem 4 níveis. Então, além de 4 tipos, nós temos 4 níveis de prosperidade. Olha para cá, os 4 níveis de prosperidade estão ilustrados aqui muito bem na palavra de Deus, naquela visão que Jacó teve de uma escada que era posta entre a terra e o céu, cujo, o topo da escada tocava os céus. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú estava querendo matá-lo. Chega um momento que ele se deita, dorme, nós vamos ver isso na palavra, e ele tem um sonho de uma escada que era posta e tocava os céus. Está lá em Gênesis capítulo 28, verso 10, diz assim, olha, partiu pois Jacó de Berseba, e foi-lhe a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Querido, presta atenção, o Senhor nunca vai te deixar, o Senhor nunca vai te abandonar, até que a promessa se cumpra, porque quando a promessa se cumpra, você já vai estar do lado, reinando com Cristo. Fique em paz, ele empenhou a palavra dele. Aí no verso 16 ele fala assim, acordado pois Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia, e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Você sabe, existem muitas interpretações sobre quantos degraus existiam nessa escada, desse sonho de Jacó. Algumas pessoas falam que eram 4 degraus, outros dizem que eram 7 degraus, outros ainda falam que eram 14, outros ainda 21. Mas você sabe que a tradição judaica que foi passada, que foi ensinada de pai para filho,
ensinada oralmente, falada, passada de pai para filho, afirmam que eram 4 degraus. Os judeus acreditam que eram 4 degraus que haviam nessa escada. Eu acho muito coerente esse entendimento, porque a Bíblia vai mostrar que cada um degrau aponta, representa um ciclo de 7 anos na vida de Jacó. Por isso que, se a gente for ser coerente, a gente vai concluir que aquela escala deveria ter 4 degraus. Olha para cá, querido, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de ciclos. A palavra profética para esse ano de 2021 é o início do 4º ciclo profético. 4º ano, o início do 4º ciclo profético. Você sabe que nós estamos debaixo de uma palavra profética no nosso ministério, amém ou não, meus irmãos? A videira, na verdade o ministério, não a nossa igreja, mas a igreja videira, ela está entrando no 4º ciclo. Ela completou, eu pensava até que era mais, eu não sabia, mas a nossa igreja, o nosso ministério videira, no Brasil e no mundo, completou 21 anos, 3 ciclos completos de 7 anos, e agora está entrando no 4º ano. E esse 4º ano é o início profético, e nós estamos debaixo dessa palavra, amém ou não, meus irmãos? Como ministério. Na verdade, essa é a nossa palavra profética para esse ano. Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão dos ciclos, né? Daqui para frente, um pouquinho até o início de janeiro, nós vamos falar um pouco sobre isso. Os mais antigos vão relembrar de algumas palavras e vai entender um pouco mais sobre essa questão do ciclo, da importância do ciclo na nossa vida. E você sabe que a cada 7 anos, nesse caso aqui, na história de Jacó, Deus haveria de tratar em 4 áreas da vida dele, 4 áreas que precisavam ser tratadas. Veja como isso é profético. Fala assim comigo: a área física, a área emocional, intelectual e espiritual. Fala assim, fala com autoridade: física, emocional, intelectual e espiritual. Vamos ver aqui como esses 4 ciclos de 7 anos se cumpriu na vida de Jacó. Olha para cá. O primeiro nível que nós vamos ver na vida de Jacó, o primeiro ciclo de vida de 7 anos, foi o nível físico. Fala assim, nível físico. O que é o nível físico? São as necessidades supridas. Aqui você vai começar a entender aquilo que Deus espera, aquilo que Deus pensa de nós. Então o primeiro ciclo na vida aqui é o nível físico, né? Fala das nossas necessidades supridas. A palavra de Deus diz que ele partiu, chegou lá na casa do seu tio Labão. Você conhece a história? Quando ele chegou lá, ele bateu o olho em Raquel, se apaixonou, amor à primeira vista, se encantou com ela. Só que naquela época ele precisava de dotes, precisava oferecer alguma coisa em troca, como dote, para casar com a filha de alguém. Só que Jacó não tinha nada, Jacó não tinha dote para oferecer ao pai. E aí ele aceitou a proposta. Qual foi a proposta? Trabalhar quantos anos, meus irmãos? 7 anos. Labão fez a proposta: se você trabalhar para mim 7 anos, quando terminar os 7 anos você pode casar. E ele aceitou essa proposta, trabalhou 7 anos para se casar com quem? Raquel. Foi amor à primeira vista, ele se apaixonou por ela. Quando venceu aqueles 7 anos, o que Labão fez? Quem lembra? Labão, ele prepara a festa do casamento, prepara tudo. Jacó está lá, aleluia, Jacó, imagina Jacó, 7 anos, vou casar e tal. Irmãos, Labão enche a cara de Jacó de vinho. Jacó fica feliz da vida, não sei o que e tal. Fizeram o casamento, eles se casaram na lua de mel. De manhã, quando ele está lá deitado,
ele tira o edredom que estava sobre ela, e oh meu Deus, quem é você? Cadê Raquel? Eu queria casar com Raquel. E ele vai reclamar com Labão, mas vem cá, como pode? Eu me deitei com Lia, eu não queria casar com ela. Filho, você não leu no contrato as letrinhas pequenas, fica lá embaixo. A gente nunca deve casar a filha mais nova antes da mais velha. Nós temos que casar primeiro a mais velha. E ele não sabia. O que aconteceu? Ele casou com Lia, casou com a irmã de Raquel. Pastor, o que Lia tem a ver com a vida física, com esse nível físico no ciclo de Jacó? Sabe o que é, irmão? É que Lia está relacionado com uma vida física. Sabe por quê? Porque Jacó teve que se relacionar com ela meramente no nível físico. Por quê? Porque Jacó não amava Lia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Foram 7 anos trabalhando para se casar, comer, trabalhou ali para ter casa, comida, conseguir se casar, derramando ali todo um suor, e ainda não havia prazer, não havia alegria, porque só havia relacionamento físico. Perceba que esse aqui é o primeiro nível de prosperidade, querido. Entenda, esse aqui é o primeiro nível de prosperidade. É quando você trabalha apenas para morar, comer e pagar suas contas. Nível físico. Você trabalha, ganha um pouquinho de dinheiro, come, paga as contas, trabalha, come, ganha um pouquinho de dinheiro, come, trabalha, paga as contas, e você vive assim. Quando você trabalha para pagar as suas contas. É por isso que eu falo para você que eu tinha um conceito errado de prosperidade. Porque prosperidade não é você trabalhar e ganhar muito dinheiro e você pode dizer que você é próspero. Tem muitas pessoas, eu sou muito mais próspero que muitas pessoas que ganham muito mais dinheiro que eu, tem muito mais condições do que eu, entende? Porque a prosperidade não está unicamente relacionada a você ganhar muito dinheiro. E esse primeiro nível aqui deixa muito claro na vida de Jacó, porque ele trabalhou, ele fechou um ciclo inteiro, e quando ele foi desfrutar, ele só teve um relacionamento meramente físico. Então o máximo que você consegue é suprir as suas necessidades básicas, nada mais. Ter casa, ter comida, já é um nível de prosperidade, sim ou não, irmãos? Sim, é um nível de prosperidade. Mas é o primeiro nível, é isso que você precisa entender. É o primeiro nível de 4 que Deus tem para você. Entende? É isso, você tem que sair daqui convicto disso. Esse é um nível muito raso. É pouca coisa para aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, essa realidade aqui é uma realidade de muitas pessoas que desconhecem o caminho da prosperidade que Deus tem para você, ou tem para si. Porque ter conta paga, ter comida para comer em casa já é o suficiente. Só que isso não é pensamento para quem é filho de Deus. Amém? Fala com o intelectual assim: não se contente em ficar no nível das necessidades supridas. Fala assim: porque Deus tem muito mais. Fala assim: existem mais 3 níveis que o Senhor quer abençoar a sua vida. Amém? Qual o segundo nível, pastor? Fala assim: é o nível dos desejos satisfeitos. Fala assim: o nível dos desejos satisfeitos. Quantos querem chegar nesse nível? Aleluia, é muito bom isso aqui. Logo em seguida, no segundo degrau na visão de Jacó, na escada, Deus vai se manifestar e vai trabalhar o segundo nível na vida dele agora. Qual é o nível? É o nível emocional. O primeiro nível é o nível das necessidades supridas. Agora é o nível emocional, é o nível onde você vai realizar seus desejos, aonde seus desejos serão satisfeitos. Isso aqui fala de quê? Do coração. A palavra fala que ele trabalhou mais 7 anos para ter direito para casar com Raquel.
Ele amava muito a Raquel, sim ou não, irmãos? E aí, mediante o acordo feito com Labão, o seu desejo se realizou. Então, olha para cá, o degrau emocional representa o segundo nível de prosperidade, aonde você não tem apenas as suas necessidades supridas, presta atenção, querido, mas você tem desejos satisfeitos. Diga amém, diga aleluia. É muito diferente. Agora você pode comprar ou fazer alguma compra, não somente para ter as suas necessidades supridas. Você não vai comprar alguma coisa, não somente porque você precisa daquilo, mas porque você deseja. É muito diferente. Entende, querido? É muito diferente. Vamos supor, eu posso ter um carro, entende? Eu tenho um carro, e eu posso ter o desejo de comprar um outro carro, ou eu posso precisar de um outro carro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, uma coisa é você precisar comprar alguma coisa, outra coisa é você ter o desejo de comprar e ter aquilo satisfeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu posso ter a minha casa e posso desejar comprar uma outra melhor. Sim ou não? Diferente de eu não ter a casa e precisar comprar uma casa. Eu acho que ficou claro, não ficou claro isso? Então, uma diferença muito grande entre você precisar e você desejar. Nesse nível da emoção aqui, onde seus desejos são satisfeitos, você não vai adquirir as coisas, não por necessidade, mas porque você deseja, você quer. Você sabe que isso aqui é um problema muito grande na vida de muitos crentes, porque ele acha que isso não é de Deus. Filho, você pode querer desfrutar, você pode desejar as coisas, desde que você não misture os níveis que você está. Porque você pode estar precisando de alguma coisa e achar que está desejando. Entende o que eu estou falando? Ou vice-versa. Bem, você tem que concluir, se eu estou precisando, então eu estou no nível abaixo. Se eu estou desejando, é porque eu estou no nível acima, eu já estou no nível da emoção. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O problema é que muitos filhos, os filhos de Deus ignoram que Deus, o nosso Deus, Ele não apenas supre as nossas necessidades, mas Ele atende os desejos do nosso coração. Você acredita que Deus atende os desejos do teu coração, querido? Quantos creem nisso? Você crê que o Senhor atende os desejos do teu coração? Desejar, querer coisas para te satisfazer, isso não é pecado. Não há pecado nenhum nisso. Salmo 37:4 fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém ou não, meus irmãos? Então, quando você tem esse nível de revelação, que você começa, como é que eu posso falar? Começa a falar para o Senhor, não apenas que você precisa, mas também você começa a falar aquilo que você deseja. Amém, meus irmãos? Quarto nível. Esse nível aqui é o nível terceiro nível. É o nível intelectual. Fala de riqueza multiplicada. Terceiro degrau, ele representa aquele tempo na vida que Jacó começou a prosperar, tendo os seus recursos multiplicados, irmãos. A palavra fala que ele faz um acordo com Labão para ter participação nos lucros. Aí a palavra diz que Deus dá uma estratégia para ele que fez enriquecer assim, rapidamente. Gênesis 30, a partir do verso 37 diz assim: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer as brancuras das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber, ou seja, tiveram filhotes ali quando ia beber água. Jacó percebeu isso, e concebia o rebanho diante das varas,
e as ovelhas davam crias listadas e salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. Você sabe que a maioria das pessoas pensam que enriquecer é fruto de muito trabalho, ou fruto da sorte. Eu não estou falando que você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar muito, entenda o que eu estou falando. Mas existe algo chamado favor de Deus, que faz você avançar velozmente, conseguir em pouco tempo aquilo que outros levaria muito mais tempo para conquistar. Quantos creem nisso? O terceiro degrau aqui da escada de Jacó aponta para a inteligência financeira, irmão, que nos leva a multiplicar tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Entende, querido? Quando você entra nesse nível de prosperidade, cada ano da sua vida financeira você percebe que você está crescendo. Cada ano você vai ver que a sua prosperidade começa a ser visível para os outros, em todas as áreas. Olha o que aconteceu com Jacó aqui nesse terceiro degrau, nesse terceiro nível de prosperidade. O verso 43 fala assim, verso 43 de Gênesis 30, ele fala assim: e o homem se tornou, fala assim comigo, mais, fala com autoridade, mais e mais rico. E a palavra continua falando assim: teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentas. Querido, no nome de Jesus, no final aqui nós vamos orar. Não interessa em que nível de prosperidade você está, mas nós vamos orar para que Deus te dê uma estratégia, que te dê uma visão, que vai desatar a sua vida financeira ainda esse ano. Quantos creem nisso? Então prepare o seu coração, querido, prepare o seu coração, porque isso aqui é um nível de prosperidade que Deus tem para nós. Deus pode te dar uma inteligência, uma estratégia, uma ideia que ninguém teve antes, e você pode ser muito abençoado. Quantos creem nisso? Quarto nível, fala do nível espiritual. Nível espiritual aqui fala de investimento no reino. Gênesis 32, Jacó, ele sobe o último degrau da escada, e agora ele está diante de uma porta, ele está diante da porta que ele viu quando ele era menino. Quem sabe qual é o nome dessa porta? O nome dessa porta é Val de Jaboque. Olha para cá, aqui no Val de Jaboque, Jacó, ele dá de cara com o anjo do Senhor. Você conhece a história? Quantos passaram pelo encontro aqui? Engraçado, tem gente que nunca passou. Val de Jaboque, você já aprendeu isso aqui, é uma história que é contada. Ele encontra com o anjo ali, luta com o anjo ferozmente. Enquanto o Senhor não falou que abençoaria ele, ele falou: não vou te largar, enquanto eu não for abençoado eu não te largo. Ali ele tem a maior experiência da vida dele, porque o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. E aí o anjo fala assim para ele: olha, a partir de hoje o seu nome será mudado, você não se chamará mais Jacó, e sim Israel. O que ele estava falando? A partir de hoje você não precisa se agarrar mais a mim, porque você será chamado de homem de Israel, homem de Deus, campeão de Deus. O que o anjo estava falando? Jacó, até hoje você teve que se agarrar às minhas oportunidades, mas a partir de hoje as oportunidades virão até você. É isso que o anjo falou para ele.
Você lutou muito até agora, Jacó. Você se agarrou, mas agora as oportunidades virão até você. É isso que ele falou. Então, nesse quarto nível aqui, Jacó não tem apenas mais riqueza material. Entenda o que eu estou falando, querido. Agora, ele é um homem tratado por Deus no seu caráter. Jacó agora podia cumprir o propósito de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele era um homem quebrantado agora. Ele era um homem tratado no seu caráter. Ele era alguém que tinha sido transformado pela experiência que ele estava tendo com Deus ali. Então preste atenção, a prosperidade sem essa transformação, ela afasta o homem do propósito de Deus. Não adianta você ter os outros níveis, está em outro nível se você não alcançar esse quarto nível, aonde você é tratado, aonde você é transformado para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Querido, preste atenção, Deus precisa tratar você, porque, sabe por quê? Olha para cá, querido, depois que você já teve as suas necessidades, você não, algumas pessoas já tiveram as necessidades supridas, depois que elas tiveram seus desejos atendidos, depois que ela aprendeu a multiplicar a riqueza, preste atenção, se você não tiver o coração para investir no reino, você se perde no meio do caminho. Como assim, pastor? Você se torna avarento, você se torna mesquinho, você acha que as pessoas estão chegando, se aproximando de você porque você tem dinheiro, entende? Você se torna uma pessoa egoísta, e tudo que Deus te deu será apenas para você gastar para o seu bel prazer, sem jamais cumprir o propósito do Senhor na sua vida. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Infelizmente, irmãos, alguns quando prosperam, ao invés de se tornarem pessoas mais generosas, assim como João falou aqui, as pessoas se tornam avarentas. Entende, querido? Por isso lá atrás, quando ele teve experiência com Deus, ele tomou uma decisão que seria seguida por ele e por todos os seus descendentes. Jacó, entende? Olha aqui, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Jacó fez um altar de adoração, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, vê se isso aqui não é oração de muito crente, quando está em busca de uma necessidade suprida. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. São orações que muitos crentes fazem, mas na hora de demonstrar isso, a pessoa para no meio do caminho. Olha para cá, querido, nesse quarto nível aqui, Deus já tratou o seu coração, já tratou com o coração de Jacó. Nesse quarto nível, você já venceu a questão do dízimo na sua vida, amém ou não, meus irmãos? Nesse quarto nível, você não é avarento para ofertar, você é generoso, você já aprendeu a ofertar. Na verdade, querido, você encontra motivos para ofertar, entende? Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós somos muito fracos ainda em ofertar, muito fracos. Nesse nível, nesse quarto nível, quando você é tratado, você tem essa revelação, você tem esse entendimento, nesse nível nós nos tornamos investidores do reino. Por quê? Porque nós temos riqueza para financiar a obra que Deus colocou diante de nós. Por quê? Porque Deus confia, irmão, riquezas para nós administrarmos.
Deus confia, sabe por quê? Esse recurso na sua mão, porque Ele vê em você uma pessoa confiável, uma pessoa em quem Ele pode contar. Você está entendendo? Então existem esses 4 níveis. Você precisa parar hoje e avaliar em que nível você está. Você está no nível das necessidades supridas, no nível emocional, onde você tem aquilo que você deseja. Qual o nível que você está? Terceiro aspecto da prosperidade é que a prosperidade tem 4 tipos de corações. Mateus 13, do 1 ao 9 fala assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Tu viu a mensagem, o texto da mensagem? O barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu no solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Deu fruto a quanto, irmão? A 100, a 60 e a 30 por 1. Aí sabe o que a palavra fala aqui no verso 9? Quem tem ouvidos, ouça. Obrigado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa parábola aqui, eu não sei se você percebe, mas Jesus não dá ênfase no semeador nem na semente. Jesus está dando ênfase aqui aos 4 tipos de solos, 4 tipos de terra. Então esses 4 tipos de solo aqui, eles estão sincronizados com os 4 níveis de prosperidade. Presta atenção, querido. Elas aqui vão nos revelar a resposta do coração ao receber algo da parte de Deus na nossa vida. É por isso que quando alguém falou assim: mestre, ninguém está entendendo o que o senhor está falando, o senhor fala tudo por parábola, abre o jogo, explica para nós o que quer dizer isso. Aí que Jesus falou: quem não entender essa parábola, jamais vai entender as coisas profundas do reino dos céus. Aqui Jesus está falando de coração, entende, querido? Portanto, olha para cá, essa aqui é a principal parábola que todos precisam entender, todos nós precisamos entender, nós vamos entender ela agora, amém, meus irmãos? A primeira semente caiu à beira do caminho, o que aconteceu com ela? Se perdeu. A segunda caiu entre pedras, o que aconteceu com ela? Se perdeu. A terceira caiu entre espinhos, o que aconteceu com ela? Se perdeu. A quarta semente caiu em terra boa, o que aconteceu com ela? Prosperou, diga prosperou. Vamos lá. A primeira semente aqui, a palavra diz que caiu à beira do caminho. O que isso representa? Isso aqui representa um coração daquele que recebe a palavra, mas tudo que ele recebe é roubado ou perdido. Você sabe, irmão, existem pessoas que são assim, elas recebem algo da parte de Deus, mas não dura muito, dura pouco tempo. Por quê? Porque elas ficam vulneráveis a pássaros. Você sabe, pássaros na Bíblia apontam para demônios que roubam tudo aquilo que Deus nos dá. Então preste atenção, querido, tudo na vida dessas pessoas não dura nada, dura pouco tempo. Elas voltam ao início, ao primeiro estágio, volta a não ter nada, entende? Isso é uma pessoa que tem um coração assim. A segunda semente, a palavra fala que caiu entre pedras. Isso aqui representa aqueles que são duros, irmão.
Há pessoas que têm esse tipo de coração, um coração de pedra, e quando elas recebem algo da parte de Deus, elas se tornam mais duras ainda. Pessoas com coração de pedra, ela tem o poder de matar a semente, que na verdade deveria prosperar em suas mãos, mas não prospera por quê? Por causa de um coração que é avarento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A terceira semente, a palavra diz que ela caiu entre espinhos. Essa semente representa aqueles que são sufocados pelas coisas da vida. O terceiro tipo de coração aqui representa aqueles que, quando prosperam, ao invés de se tornarem mais intensos em Deus, ao invés de se tornarem mais fiéis, ao invés de se tornarem mais sensíveis, eles se envolvem excessivamente com as coisas do mundo, e essas mesmas coisas os sufocam com coisas que a vida oferece. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O que a palavra de Deus diz, os espinhos aqui representam os cuidados do mundo. Fala para você, irmão, há pessoas que, se mudassem financeiramente de vida hoje, elas sumiriam da vida da igreja e iriam gastar somente nos prazeres que o mundo oferece. Será que isso é verdade? Se eu perguntasse assim para você, hoje, se você ganhasse, não fala muito não, R$1 milhão, o que você faria? Compraria uma casa nova, compraria um carrão do ano, uma casa de praia. Quantos aqui pensou em entregar o dízimo? Aleluia. A quarta semente fala que caiu em terra boa, e eu sei que eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Eu sei que aqui tem gente com esse coração, que é uma terra boa. O que representa esse coração, querido? Representa aqueles que prosperam, mas mantém o seu coração para o reino, mantém o seu coração para a obra, reconhece o Senhor em tudo na sua vida. A palavra de Deus diz que se essa semente cair num coração em que a terra é boa, essa semente ela se multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. Sabe por quê? Porque recebe a palavra no coração. 30, 60 e a 100 por 1. Preste atenção, querido. Pessoas que têm esse coração se tornam um canal desbloqueado para que possam desfrutar das riquezas do reino. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por quê, pastor? Porque são pessoas confiáveis, pessoas a quem Deus pode entregar tudo nas mãos dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? É por isso, irmãos, que muitos vão ficar surpresos com o tratamento do Senhor quando Ele vier e pedir conta de tudo aquilo que passou pelas suas mãos. Entende? Porque naquele dia Ele vai falar assim: olha, porque ao que tem lhe será dado em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é muito forte. Eu quero que você entenda, querido, eu preciso que você observe que o problema não é você possuir dinheiro, o problema não é você ter dinheiro, o problema é você não deixar o dinheiro te possuir, entende? O problema não é você ser possuído por ele.
Querido, o problema não é você ter dinheiro, é o dinheiro te ter. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Presta atenção, querido. O problema não é você guardar dinheiro no bolso. O problema não é você guardar dinheiro na sua conta bancária e ter muitos milhões lá. Glória a Deus pela sua vida. Sabe qual é o problema? É você guardar no teu coração. Esse que é o problema. Quando a gente guarda no coração, aí é que está a questão. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando, querido? Eu confesso que eu achei que o amém ia ser mais forte. Eu quero concluir, querido, falando para você que o Senhor, Ele quer ativar esses 4 tipos de riqueza na tua vida. Quantos querem? Eu quero. Quem quer cacife? Cacefe. Quantos querem? Quantos querem ter cacife na conta ou no banco? Não tem problema nenhum. Deus pode te dar isso, eu creio que Ele vai te dar. Você não pode querer ficar somente nesse nível. Quantos estão entendendo? Quantos querem zerut, honra ou mérito? Você ser bem recebido, ser bem tratado, é bom demais. Você vai, chama um amigo, chama um parente para jantar com você, não, deixa que eu pago. Por quê? Porque você é amado, você é querido, entendeu? Não, deixa que eu pago, deixa que eu faço para você. Quantos querem secula, tesouro, crédito com Deus? Lismar, valor. Quantos querem? Querido, presta atenção, o Senhor quer te levar, além de você ter esses 4 tipos de prosperidade na sua vida, Ele quer te levar a níveis mais altos de prosperidade. Eu não sei qual nível que você está. Mais do que necessidades supridas, mais do que desejos atendidos, satisfeitos, mais do que capacidade de multiplicar os recursos que Deus colocou, Ele quer que você se torne um investidor, Ele quer que você tenha um coração para a obra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas sabe, você precisa guardar o seu coração, porque hoje, preste atenção, querido, hoje eu estou lançando uma semente preciosa na sua vida, mas você pode ter atitudes diferentes, 4 atitudes diferentes. Escuta o que eu vou falar para você. Você pode deixar que os pássaros a levem, levem embora na hora que você estiver indo para sua casa agora, tudo que você recebeu. Permita que as aves roubem essas sementes que você está recebendo hoje. Você pode também ter a atitude de você endurecer o seu coração e não permitir que essa semente prospere na sua vida. Você pode se voltar para o mundo e esquecer do Senhor. Mas também você pode mergulhar de cabeça no reino de Deus e desatar um tempo de multiplicação a 30, a 60 e a 100 por 1. Quantos desejam isso? Fique de pé em nome de Jesus. A prosperidade 4x4, querido, é aquela que abrange 4 tipos de riquezas. Em cada uma das áreas da sua vida, e isso vai permitir que você cumpra o propósito para qual Ele te chamou. Quantos entendem isso? Filho, nós vamos orar para que o Senhor te dê uma estratégia, sabe, uma estratégia que vai fazer diferença no seu negócio, na sua casa. Eu não sei qual nível que você está, não sei se você está no nível físico, eu não sei se você está no nível das suas necessidades supridas, eu não sei se você está no nível emocional, onde os seus desejos são satisfeitos, você compra aquilo que você quer, aleluia. Eu não sei se você está no nível intelectual, onde você, sabe, tem a sua riqueza multiplicada. Eu não sei, querido, se você está no nível espiritual, onde você é o investidor do reino de Deus.
Mas eu quero hoje orar com você para que o Senhor te dê uma estratégia, te dê uma palavra, te dê uma ideia, abra uma porta, te dê uma luz que vai desatar níveis na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Vamos cantar ao Senhor? Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor.